de grau, inicialmente, né, de intermediação, proximidade, talvez aí um pouco de autovetor e tentar entender essas características. Então vamos lá, nosso primeiro elemento aqui é criar uma rede. Vamos utilizar uma rede agora no formato barra base, porque ele tem uma certa característica com um nós com um grau um pouco diferenciado dos outros, né? Então a gente pode criar aqui uma rede com, vamos tentar, 500 nós. Vamos ver se não dá um problema. Número de nós no começo, então a gente pode dizer que tem 50 nós no começo, e número de linhas, cada novo nó que for aparecendo na rede. A gente pode botar 2. Vamos ver como é que ele fica, se ele não demora muito. Bem, ele criou uma rede aí. Vamos tirar essa questão temporal. Então, basicamente, a gente tem uma rede com 200 nós e 1525 linhas, que é uma rede, um grafo não direcionado, certo? Então, a ideia que a gente usa nesse grafo não direcionado para avaliar o grau da rede é a distribuição Frontman-Rangel, lembrando que é uma separação circular, e depois do circular a gente tem aí esse grupo conectado aqui. Então, basicamente, você vê que tem um grupo muito bem conectado aqui no início. Vamos tentar mudar o tamanho do nó da rede. Set all node size. Vou botar para 20 novamente. Então a gente tem vários nós aqui, muito bem conectados no início. Você vê que todos os nós aqui estão conectados com todos eles. Provavelmente foi a distribuição que a gente colocou. A gente disse que teria 100 nós no início, todos logo no início da distribuição, e aí ele botou todos conectados entre eles. Então se a gente passar um por um, todos eles. Lembrando que isso daqui ele seria um clique, né? A gente explicou que esse daqui é um clique onde todos os nós dessa sub-rede estão conectados entre eles. Tá? Mas a ideia aqui é que a gente avalie a medida de rede no que diz respeito à centralidade de grau, intermediação, proximidade e autovetor. Então, para a gente calcular aqui o grau médio, ou a medida de grau para a rede, a gente tem, lembrando, esses elementos aqui mede a rede, esses elementos medem somente os nós, né? Então a gente tem um grau de distribuição, tem, né, alguns nós, 65 nós com somente 1 grau, e alguns nós aqui, um nó com 56, 57, 58 graus, 2 nós com 55, e esse aqui é o que é a distribuição. Então tem um grupo de nós que tem um número elevado de grau, e um grupo muito grande de nós que tem um número baixo de grau de colaborações. Então, isso aqui é uma distribuição basicamente no formato livre de escala, né? Alguns poucos nós com muitas relações e muitos nós com poucas relações. Então, se a gente fechar aqui, a gente calculou o grau médio, mas se a gente quiser ver quais são os nós que têm um grau maior, a gente pode vir aqui no ranking, né, no average, pede para avaliar o grau, e aí eu vou pintar de vermelho os graus mais centrais e de azul os mais periféricos, né? E aí basicamente a gente tem esse grupo todo aqui tem um grau muito forte, que são todos um clique entre eles, né? E os outros são todos periféricos aqui da rede. A gente pode também mexer um pouco no tamanho, então a gente, ó, os graus, os nós que estão mais ao centro, também estão aqui. Se a gente mudar essa distribuição, vou fechar esse projeto e fazer um outro projeto, também com outro formato, só que agora em vez da gente utilizar que os 50 iniciais tem, a gente só diz que tem um, e número de nós a cada um, a gente tem um, né? Então a gente faz aqui a rede, vamos ver quanto tempo demora. Agora a gente tem uma rede com 200 nós e 199 linhas. Talvez essa distribuição seja um pouco diferente da anterior. A gente utiliza aqui, dá um grau, e aí calcula o grau médio novamente dessa rede. Então o grau médio da rede, então a gente tem aqui um elemento com 9, outro elemento com 8, outro com 7, outro com 6, né? 10 com 5, 10 com 4 e assim por diante. E aí 110 elementos com um grau só. Se a gente calcular essa partição aqui novamente no que diz respeito ao grau e falar sobre as cores, então a gente tem alguns elementos aqui que são maiores. Se a gente mudar o tamanho da rede, definir o tamanho para 20, dá um OK, volta para aqui para distribuição. A gente pode calcular também o tamanho aqui dos nós, e aí ele calcula, ou seja, os nós maiores estão mais centrais na rede, certo? E ele tem maior
número de relações do que outros nós. Então, se eu ver aqui, eu só tenho uma relação. Nesses aqui eu já tenho 3 relações, nesses em laranja eu já tenho 5 relações, e em vermelho eu tenho aí um pouco mais que isso, 9. Então ele mostra pra gente aí quais são os elementos com maior centralidade de grau. A gente pode calcular também nisso daqui quais são os elementos com maior centralidade de intermediação. Né? Para intermediação, talvez essa rede seja um pouco difícil de fazer essa análise. Vamos mudar ela novamente. Vamos fechar esse projeto, abrir uma nova rede, gerar uma rede, barra base, agora com 200 elementos. A gente tem, na verdade, 10 elementos que começam na rede. Eu tenho 2 a cada nó, dou OK na rede, ele aparenta, faço a distribuição aqui novamente, Frontman-Reingold, dou OK na rede, e aí eu vou calcular a intermediação. Eu posso calcular o diâmetro da rede aqui, mas na verdade o que eu quero é a centralidade de intermediação e de proximidade. Se eu der OK na rede, ele vai me dizer aqui que eu tenho essa distribuição, né? Muitos elementos com essa distribuição. Eu dou Close, venho para cá novamente, busco por Between Centrality e faço a rede. Então tem os elementos em vermelho aqui, ele tem maior capacidade de intermediação. Posso também mudar o tamanho, e aí basicamente esses nós ele tem maior intermediação, então ele consegue separar grupos, né, específicos. Se eu for utilizar o grau, você vê que tem alguma diferença entre eles, né, mas é muito pouca. Então normalmente aqueles que têm o maior grau também podem ser que tenham maior capacidade aí de intermediação. Outra rede que a gente pode calcular aqui, deixa eu fechar essa rede e criar uma nova. É uma rede agora de balance tree. Então a gente tem 2 redes e tem um grau 4, número de elementos, e aí a gente criou uma rede nossa. Vamos fazer uma distribuição Force Atlas, porque ele separa um pouco os grupos, né? Pronto. Se a gente calcular agora a questão de proximidade, que ele está aqui embaixo, né? Proximidade ele tem aí, na verdade, né, uma distribuição um pouco diferenciada da outra. Então, se a gente buscar aqui agora o closeness, então a gente tem os mais próximos, na verdade, é o que tem menor distância entre os demais nós da rede. E aqueles que têm maior distância estão em vermelho. Então, na verdade, os azuis são os que têm menor distância e vermelho que é aqueles que têm maior distância. Então, basicamente, é o que a gente tem aqui na rede. Vamos aumentar aqui novamente o tamanho do nó para que fique mais visível. Dou OK, Overview. Então, basicamente, a gente tem esses nós aqui, eles têm a capacidade de chegar em todos os outros nós com maior facilidade do que esses aqui, que estão na ponta, né? Na verdade, esses aqui, provavelmente, eles estão fora da rede por causa da distribuição que saiu. Então, basicamente, é o formato que tem, né? Então, esses elementos em verde têm um pouco mais facilidade, em azul tem mais facilidade que os outros, mas essa é a proximidade, ou seja, quanto próximo eu tenho, ou quão difícil é, ou quão fácil é para você distribuir algum tipo de informação na rede. Então, essa é a rede que a gente tem aí no que diz respeito à proximidade. Um outro elemento que a gente pode calcular é o autovetor. O autovetor também está muito próximo do grau, né? Então, só para mostrar aqui rapidamente, então a gente vai gerar um aqui, seguindo o mesmo parâmetro que o anterior, fechar, dar uma distribuição Frontman-Reingold para ele, rodar, e aí pede aqui o Eigenvector Centrality, o vetor de autocentralidade. Então, basicamente, ele vai fazer um cálculo, tem essa distribuição. A gente pode olhar aqui a distribuição de autovetor de centralidade, e aí ele dá para a gente essa distribuição. Então, esses elementos aqui são os elementos que têm maior proximidade dos elementos que também são importantes. Então, por isso que ele tem esse chamado aí, o vetor de autocentralidade. Então, basicamente, são as medidas que a gente pode utilizar para a estatística de rede. Depois de fazer estatísticas, é bom a gente fazer também uns filtros, que a gente pode diminuir ou aumentar a rede, mas basicamente esses daí são os elementos que a gente utiliza para fazer análise.